Olá, estamos começando mais um programa Primeira Página e hoje nós estamos no centro de distribuição da rede de farmácia São João, porque nós temos a alegria de receber em Passo Fundo o Eduardo Terra, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo e vai nos falar um pouquinho, começando então, né, Eduardo, prazer tê-lo aqui em Passo Fundo, você que tem todo um know-how, a gente gostaria de saber o que você achou do centro de distribuição da rede de farmácia São João. Bom, prazer, obrigado, Roberta. De fato, mostra um pouco a estrutura de uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, né? 700 lojas de uma rede de varejo precisam ter aquilo que a gente chama no varejo um bom pulmão, né? O pulmão é a base que dá sustentação a lojas. Às vezes a gente, como consumidor, acha que aquela loja ali funciona de forma independente. Ela precisa de uma estrutura, que é isso que a gente está vendo aqui, uma estrutura de distribuição, uma estrutura administrativa que dá suporte para a empresa crescer. Bom, a rede de farmácia São João teve um crescimento no ano de 2018 bem significativo, contrariando então o mercado neste segmento. Como é que foi o ano de 2018 para o varejo de uma forma total? Então, Roberto, eu tenho dito o seguinte, 17 e 18 foram anos de calmaria, né? A gente saiu da crise, o Brasil passou pela pior crise da história recente econômica, em principalmente 14, 15 e 16. Em 17 a gente parou de cair, mas não subiu. Então 17 e 18 foram anos que o varejo andou meio de lado, como a gente diz, né? Então não teve um grande crescimento, então empresas como a São João, que cresceram na velocidade que a gente viu, de fato, destoaram do que foi o mercado. O mercado, de uma maneira geral, ele foi de lado. E o que a gente pode esperar para o ano de 2019? Aí é uma pergunta bacana, essa é mais gostosa de responder. Tudo indica, né, e aí são previsões, que a gente tenha o início de um novo ciclo de crescimento. E aí, algumas coisas são importantes. O novo governo tem aí 100 dias, a gente fala dos famosos primeiros 100 dias, para mostrar para o mercado algumas reformas importantes, dentre elas a Previdência, que eu acredito que vai acontecer. Se isso acontecer, se os primeiros 100 dias forem bons, isso nos leva a um ano, né, de muita confiança, de volta de investimento, de geração de empregos, e aí eu tenho dito que em 2019 ou o Brasil vai crescer 4% ou vai crescer 1%. Se a gente não passar reforma nenhuma, não vai crescer talvez nem 1%. Se fizerem a agenda de reformas, o Brasil vai crescer 4% ou mais. E aí, o que a gente espera também é que a gente entre num ciclo de crescimento virtuoso. E não aquele crescimento que a gente chama que é um voo de galinha, né? Que é crescer no começo, mas aí porque não tem infraestrutura, porque não tem mão de obra, o Brasil para porque gera inflação. Então, se a agenda do ano que vem, tudo indica, né, vier com uma agenda de novo, confiança, otimismo, investimento e estrutura, o Brasil tem tudo para começar um ciclo mais longo, virtuoso de crescimento. E fica um legado da crise para o varejo brasileiro? Legado tem sempre dois lados, né? Vamos falar do legado ruim. O varejo ficou machucado, então algumas empresas não sobreviveram, né? O varejo, enfim, demitiu muito funcionário. Muitas lojas hoje precisam serem reformadas, ajustadas. Esse é o legado ruim. Qual é o legado bom? O varejo aprendeu a ser muito enxuto. A crise trouxe um choque de produtividade que fez muito bem para as empresas. Então, todas elas saem dessa crise mais leves, mais produtivas, mais enxutas, que com a volta da venda, da demanda, isso deve trazer uma melhora bem importante para os seus negócios. Bom, nós estamos conversando então com o Eduardo Terra, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Agora eu pergunto o que nós podemos esperar do varejo para os próximos 5 anos, algo que você falou com bastante propriedade aqui na rede de farmácia São João, e a gente gostaria de um resumo então. Roberto, muita mudança, mas mudança mesmo. Se a gente acha que as coisas mudaram, e aí eu provoco, né, a nossa audiência a pensar o quanto nos últimos 5 anos a nossa dinâmica mudou. 5 anos atrás não existia Uber, a gente mal usava WhatsApp, poucos tinham acesso a um smartphone, a uma conexão de internet, né? A gente mal usava aplicativos, isso 5 anos para trás. Quando eu olho 5 anos para frente, as projeções são ainda mais impactantes. Então,
Eu vou deixar 2 exemplos do que eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho praticamente certeza, porque isso em outros países já acontece. A primeira mudança nos próximos 5 anos vai ser na maneira de pagar. Então, eu tenho até dito que a carteira é uma coisa que a gente vai deixar de usar. Os documentos no Brasil já são digitais, se a gente quiser, eu posso ter a minha CNH, o meu título de eleitor, o meu RG digital. Fotografia, a gente já está com todas elas no celular. Basta ir o dinheiro e o cartão, e é isso que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, na China, eu tenho ido algumas vezes para a China, em 5 anos a circulação de papel moeda caiu 90%, não se usa dinheiro. Então o pagamento no varejo nos próximos anos vai ser normalmente pelo celular. Tá? Segunda mudança é que aquilo que a gente já faz usando o telefone móvel, o nosso smartphone, vai ganhar ainda mais relevância para o varejo. Então nós estamos muito próximos de uma era onde, fotografando um produto ou simplesmente digitando o nome dele, eu vou saber aonde tem aquele produto e por quanto ele custa. Então eu vou ter um acesso à pesquisa, a produtos que hoje às vezes a gente ainda não tem. Então, resumindo a tua pergunta, nós vamos ter um varejo mais digital, que vai ter que ser um varejo mais eficiente e produtivo, interagindo cada vez mais com esse consumidor pelo dispositivo que talvez a gente mais use hoje, que é o smartphone. Bom, diversas mudanças ocorrem no mundo inteiro. O Brasil está pronto para acompanhar essas mudanças que vêm por aí? Eu acho que o Brasil está aberto. Essa crise que a gente falou há pouco retardou um pouco a inovação. A gente tem que ser claro e sincero. E não tem nada de errado. Muitas empresas tiveram que se organizar para sobreviver. E assim foi. Mas com esse ciclo de crescimento que se inicia em 2019, a gente espera que essa agenda de inovação se acelere. E aí o que eu tenho visto é o Brasil buscar as referências certas, né? As referências que vêm dos Estados Unidos, que vêm da China, que vêm de Israel e que estão mostrando que tem um varejo novo chegando aí. Que ele é representado na Ásia pelo Alibaba, nos Estados Unidos pela Amazon e que já chega. Um exemplo que eu tenho dado no Brasil e que todo mundo conhece, no Brasil as 2 principais redes de livraria entraram em recuperação judicial, que mostra que tem um efeito de um varejo do futuro já chegando aqui. Em outros segmentos, como supermercado e farmácia, isso está bem mais distante, mas são segmentos que também estão mudando rápido. E o que o senhor teria para nos falar sobre e-commerce, que é algo também que está sendo bastante discutido na atualidade? Pois é, o e-commerce no Brasil ainda é muito pequeno, né? Então vou dar alguns números para vocês. Na China, o e-commerce já é 30% do varejo chinês. Na Inglaterra é 18%, nos Estados Unidos é 11%, aqui é 4%. Então a gente tem ainda muito potencial para acontecer. Isso passa por as pessoas terem mais acesso à tecnologia, isso está acontecendo. Passa por a gente resolver algumas questões de uma entrega mais barata e mais eficiente, mais a perspectiva, vou ficar nos seus 5 anos, né? Para os próximos 5 anos é que o e-commerce saia dos 4% já representando 10% do varejo, ou seja, vai ganhar força sim. Qual o segredo para o sucesso no varejo? Eu diria que dá até para ampliar essa recomendação para o segredo nos negócios, né? Os negócios precisam de uma estratégia dinâmica. E o que é uma estratégia dinâmica? É aquela estratégia que coloca o consumidor no centro. As empresas que não estão olhando para o seu cliente, entendendo que ele mudou, que ele está querendo cada vez coisas diferentes, ela não sobrevive. Só que não basta uma estratégia voltada para o cliente dinâmica, ela tem que ter disciplina e uma boa execução. Por quê? Porque não adianta nada eu revisar a minha estratégia ou pensar a minha estratégia se eu não tiver a capacidade de garantir que ela aconteça rápido. Então, hoje o que a gente tem cobrado muito das empresas é: você tem uma boa disciplina de execução que é rápida e eficiente? Quer dizer, o que a gente decidiu hoje aqui acontece em quanto tempo nas lojas? Ou em qualquer outro tipo de negócio? Então, uma boa estratégia voltada para o consumidor e uma boa capacidade de executar isso rápido. Bom, então o que a gente quer saber é se a gente pode ter esperança de dias melhores. Sem dúvida. Eu acho que passar o que a gente passou no Brasil, né, espero eu, né, não tenhamos mais. Acho que o Brasil amadureceu. Hoje o Brasil é um país mais transparente e a gente tem dito o seguinte, e eu viajo bastante e eu tenho trazido isso um pouco de fora. Não dá pra gente acreditar que vai ter progresso se não tiver ordem. Eu tenho feito até uma brincadeira que tiveram outros países que foram ler a nossa bandeira e a gente mesmo esqueceu dela, né?
O que eu espero é que a gente retome um pouco a ordem no Brasil. Ordem significa disciplina, educação, transparência, né, honestidade. Com esta ordem, o progresso vem junto. Essa combinação, são irmãos siameses ali, né? E a gente, por um período, achou que teria progresso sem ter ordem e não conseguiu. E não é só o Brasil, a gente tem países hoje como Itália, França, que estão com dificuldades porque perderam a ordem. E aí não conseguem atingir o progresso. E aí a gente vê uma China que obviamente tem questões políticas, né? Você vê a Coreia do Sul, você vê Israel, você vê o Chile, que é o nosso vizinho, com progresso, com dias melhores, como você colocou, mas com uma base de país mais baseada em ordem. Agora, sem dúvida nenhuma, é preciso se reinventar para estar no mercado de trabalho. Aí eu acho que eu tenho dito isso, primeiro, não subestimem a mudança. A mudança é grande e ela só aumenta. A mudança, eu tenho dito, ela cresce exponencialmente, certo? E a gente acha que ela vai ser devagar, ela não será devagar. E eu tenho dito uma frase para quem trabalha com negócios, que é: diante de tanta mudança, a gente tem duas opções, se apavorar ou se apaixonar. Eu preferi me apaixonar, né? Porque se apavorar não leva a nada, não adianta nada. Então, se apaixonar significa entendê-las, buscar nelas oportunidades e fazer delas crescimento. E qual o perfil do líder nesse processo? Ele, primeiro, tem que estar aberto a essas mudanças, né? Ele tem que estar entendendo que o mundo está mudando. Segundo, ele tem que entender que ele vai reger a estratégia da empresa dele colocando o cliente no centro. E terceiro, ele tem que ser rápido, né? Porque não adianta eu interpretar a mudança, ouvir o meu cliente, mas não ter capacidade de reagir rápido. Porque velocidade hoje é determinante para o sucesso das lideranças. O que seria colocar no centro? É entender, e aí a Amazon e Apple, que são as duas empresas de maior valor do mundo, fazem isso de verdade. O tempo todo estar conectado com o meu cliente, no caso do varejo, indo às lojas, acompanhando as lojas, para entender se ele mudou, eu vou mudar com ele. O que eu não posso é deixar o meu cliente mudar e eu ficar para trás. E muitas vezes no varejo, as empresas se perdem porque elas perdem o foco na loja, né? Elas esquecem que aquele cliente que está ali passando pela loja está querendo outras coisas, comprar outras coisas, está querendo comprar de um jeito diferente. Então, perder esse pulso é muito perigoso. Isso vale para varejo, vale para outros segmentos, que as empresas perdem o pulso do cliente. E aí a estratégia vence e ela morre. No segmento farmacêutico, deve acompanhar todas essas mudanças? Como que deve se posicionar nesses próximos anos? As grandes mudanças do varejo começaram pelo varejo de eletro. Então, hoje o e-commerce, a digitalização, estou falando do Magazine Luiza, da Casas Bahia, né? São empresas que passaram mais rápido por essa digitalização. Farmácias e supermercados têm um ponto atrás. Então são segmentos, ainda são os mais importantes do varejo, mas com um nível de digitalização não só no Brasil, mas no mundo mais baixo, mas que começa a crescer. Portanto, que é uma agenda mais recente do que segmentos como onde está o Magazine Luiza, onde está a Casas Bahia, que já estão mais à frente. E chegando aqui para participar da conversa, então, está o presidente da Rede de Farmácia São João, seu Pedro Brair. Para nós é um momento fantástico, né, de estar próximo de uma pessoa com muito conhecimento. E o que nos chama muita atenção, que ele é presente em grandes empresas brasileiras, ele faz parte do conselho, né? Então é um conhecimento junto com a experiência e junto com o trabalho, é vivenciar o dia a dia. E é uma pessoa privilegiada, porque ele tem contato, no momento que nós vivemos hoje, com contatos regionais, estaduais e nacionais. O Eduardo Terra, um privilegiado, tem contatos internacionais. Como ele participa de grandes missões de empresas que vão aos Estados Unidos, ou à China, foi em Israel, eu tive a oportunidade de estar junto com ele. Ele é o curador. O que ele faz? Ele que visita as empresas, faz contato com as empresas, né? É fantástico. Então, além de ele vivenciar, ter o conhecimento, ele está presente nesse mundo digital, nesse mundo de tanta transformação, né? E o que tem de bacana também é que ele acredita no país, acredita nas pessoas, acredita no trabalho, né? Então é uma pessoa que, além do seu conhecimento, ele estimula as pessoas, que vale a pena. As pessoas ir à busca de melhoria, à busca de transformação. Essa frase é fantástica. Não devemos, normalmente a gente viu hoje pela rádio aqui de Passo Fundo, ele deu uma entrevista e teve uma
uma audiência excelente, as pessoas preocupadas do varejo. O que vai acontecer no varejo? Vai ficar fora? Vai morrer o varejo? E ele disse que não. Quando nós não podemos, quando a gente não pode vencer o inimigo, a gente se alia a ele. E a frase marcante é: não devemos nos apavorar, devemos nos apaixonar, e não tem outro caminho. O caminho é esse. Temos que ser criativos, né? E estar engajados num mundo de tamanhas transformações. Nós mesmos na TI deu um choque. Nós temos grandes investimentos na TI. O que ele mostrou para nós? Tem que ter aqueles que estão fazendo os processos de ajuste, e tem que ter aqueles obrigatoriamente de inovação, da velocidade que o mundo vive. Uma coisa bacana, eu participei com o Eduardo, é que ele estava em Israel, e Israel nos chamou muita atenção, porque ele fala muito em disciplina. Israel, por exemplo, lá o homem tem que servir durante 3 anos. 3 anos, e a mulher 2. E a mulher 2, né? E a cada ano tem que ir lá. Então o que é? Isso aí mostra também, ele fala em disciplina, fala em transparência, mas as pessoas têm um sentimento patriota, têm um amor à pátria. Não é que eles vão lá para ficarem kamikaze, dar tiro, matar alguém, quer dizer, é um amor que eles têm pela pátria, né? É coisa fantástica. E ninguém reclama de dar o seu trabalho, né? O seu tempo durante esses 3 anos para a pátria, a mulher 2 anos. Então nos chamava a atenção, jovens na rua lá com um fuzil, né? Coisa normal para eles, né? E é um sentimento patriota. E outros países também, que são países que hoje são países vencedores, países que têm uma economia estável e fazem parte dos países mais desenvolvidos economicamente, todos eles têm como base a regra, a disciplina e a educação, mas principalmente a disciplina, né? Isso aí. Transparência e disciplina. E isso o Eduardo frisa muito em todas as suas palestras, né? E principalmente quando ele presente conosco, nossos líderes, né? Encantou a todos nós. De forma muito prática, ele passou as suas informações e seu recado. Pessoal, nós temos muitas pessoas que nos prestam hoje consultoria, mas sem sombra de dúvida, o Eduardo foi a pessoa que mais impactou. Pela simplicidade dele, pelo conhecimento e pela vivência, uma pessoa que realmente trabalha muito, é muito disciplinada. Coisa bacana que a gente deve levar aos telespectadores. Ontem pela noite ele jantou, ele imediatamente tem que ir para casa, para o hotel, eu tenho que repousar. Para que eu tenha condições amanhã de fazer um trabalho dentro da expectativa de vocês que correspondam, eu tenho que estar saudável, então eu tenho que cuidar do meu corpo físico, né? Então, quanto é importante um profissional, né? Uma pessoa que tem responsabilidade no que diz, no que fala, no que ele impacta nas pessoas, né? Também essa disciplina pessoal. Então a gente gostou muito disso, e eu passei muito para os nossos colaboradores, para os nossos líderes, o quanto é importante. Ele fala muito o exemplo, né? 1000 palavras, às vezes, isso aí a gente sabe, não tem o mesmo efeito do que o exemplo. Aquela pessoa que pratica aquilo, que é coerente com o que fala e o que pratica, né? Então esses exemplos arrastam, e é isso aí que se tornam os grandes líderes, né? Aquelas pessoas que têm a capacidade de impactar na vida de alguém. E com certeza o Eduardo é uma pessoa que impacta na vida de todos, tá? Pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, pelo seu dinamismo, né? E tem o prazer de servir, de orientar, né? De passar aquilo que tem. Conhecimento que não é passado, não tem sentido, né? Então ele tem o prazer de passar suas experiências, né? Seu conhecimento, e compartilhar com todos. Eu acho que foi muito feliz aí de você estar conosco. Eu acho que vai ser pessoas que ouvirem e que assistirem serão privilegiados, porque informações preciosas que nós precisamos todos os dias. E com muito otimismo também do que está ocorrendo no momento e as perspectivas de ocorrer nos próximos anos. E a rede de farmácia São João tenta se adequar a todo esse cenário, a essas perspectivas que o Eduardo acaba de colocar. Perfeito. O que nos trouxe até o momento não nos dá certeza de sucesso e isso no futuro. Então, nunca teve tão presente a lei, né? A frase de Darwin, né? Isso aí. Não é os mais fortes, nem os mais inteligentes que vencerão, e sim aqueles que se adaptarem às mudanças. Isso? Exatamente isso. Perfeito. Tá certo, queremos agradecer então a participação do seu Pedro Braille e também do Eduardo Terra aqui no programa Primeira Página, que tem a produção especial de Giselda Vieira, câmera e edição de Fernando Bertocchi. E eu, Roberta Westphalen, quero agradecer o carinho de sempre e até a próxima com mais um programa.